Sejam muito bem-vindos a mais um estudo de mercado aqui do nosso canal, The Boss. E hoje vamos para o estudo da semana. Vamos ver o que esse mercado promete aí pra gente, se tem boas oportunidades. Quem não segue a gente, né, não tá sabendo, mas a gente tem uma carteira pública aberta. A gente já colocou R$100 mil e essa carteira está performando muito, muito bem, acima do Ibovespa, inclusive. A gente deve gravar os próximos vídeos ao longo aí das próximas semanas, quando surgir outra oportunidade para a gente poder fazer um novo aporte. Não queria falar nada para vocês, mas a gente está torcendo para o Ibovespa cair para a gente poder comprar mais. Pode ser que não vai cair, não vai no nosso ponto, né? Mas estamos aí. Então, sem mais delongas, vamos para falar. Então, essa semana que passou do Ibovespa, uma semana chata, né? Uma semana que acabou fechando na própria abertura, não nos diz muita coisa. O que eu ainda tenho de muita atenção aqui, que a gente tem que comentar com vocês, a gente tem que sempre estar reforçando, é que perdemos essa região aqui, certo? Que a gente tinha comentado. Isso aqui era um fundo, isso aqui trouxe muita gente vendendo aqui nessa região, e aí foi pego pela culatra, fazendo a nossa típica manipulação, certo? Então aqui, de fato, esse ponto a gente já sabia que tinha muita liquidez. Eu estava torcendo, nós estávamos torcendo todos, né, para que continuasse caindo, para pelo menos tocar esse ponto aqui, que é uma linha de depósito semanal em 116,277. Mais ou menos aqui. A gente estava torcendo para essa linha ser tocada, porque aí esse semanal também defenderia e aí seria muito mais claro o movimento. Tanto é que a gente estava deixando para fazer um novo aporte da nossa carteira bem aqui nessa região, né? Tô torcendo para cair. Vai cair? Não sei dizer para vocês. Vamos ver o que é o cenário. O primeiro cenário que a gente tem é que, de fato, isso aqui já foi a manipulação, isso aqui já ativou o trade, isso aqui não era o Candle Clinton perfeito, porque eu precisava ainda de um fiozinho para baixo, mas é um primo do Candle Clinton, tá? E esse trade foi ativado aqui com a perspectiva de trazer os preços de volta para essa região, tá? Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é que o trade foi ativado bem nesse ponto, rompeu a região, agora estaríamos aguardando por uma entrada de confirmação que está no toque dessa linha da nossa manipulação para ele continuar indo. Terceiro cenário é que aí a gente vai ver, na verdade, isso aqui foi só fogo de palha, acionou e botou muita gente na compra, porque o candle da semana passada foi muito forte, né? E rompeu ele, botou muita gente na compra achando que era o fundo do Ibovespa, porque o Trump chegou, babá, né? Você sabe já da história. Só que botou todo mundo na compra para ter mais liquidez, mais combustível e força para trazer o preço para perder essa região. E aí sim, dá o nosso toque do ponto daqui, que é onde a gente vai querer, de fato, que ele faça. E tem um quarto cenário que eu tenho que trazer para vocês, que é, na verdade, ele perder essa região aqui, não parar na linha de depósito semanal, mas parar na linha de depósito mensal, que tem que ter 113, eu vou marcar aqui para vocês. E aí aqui seria um segundo ponto de compra. Inclusive, na verdade, você não precisa necessariamente, é o que a gente tem ensinado para o pessoal da mentoria anual também, né? É porque a grande maioria das pessoas, ninguém ensina como fazer, de fato, como operar, de fato, como institucional. O que o institucional faz? Não é que ele viu o ponto, ele vai entrar, ele está estopando aqui, ele vai fazer o alvo ali. Não, a gente sempre explica para vocês o que ele faz. É a montagem de posição. E é isso que a gente vai treinar o pessoal da nossa mentoria anual, né? Para ir para o anual, você tem que fazer o pontual, mas a gente vai treinar eles para começar a fazer montagem de posição com o risco controlado, porque ele não tem que acertar o pontinho lá. Eu fico zoando com o Clindo que ele é muito polido, ele não fala o jargão certo, o pontinho lá de trás da mosca, né? Ele fala o olho da mosca. Então, vou ser polida aqui também com vocês de falar o olho da mosca. A gente tem que acertar a região. É isso que importa. E uma vez montada a nossa posição com o risco certo, a gente poder levar o trade ad eterno, que é ter pelo menos aqui o topo do semanal. É isso que é o inteligente a ser feito. E quase ninguém faz e quase ninguém fala, tá? Você pode pesquisar aí os mais antigos do mercado. Ninguém fala assim, beleza? Então tá, deixa eu marcar aqui o mensal só pra gente ter a nossa referência aqui em 113.400. Bem aqui, tá? E olha que lindo, né? Olha quando eu falo que eu amo dojis, e quem sabe muito bem o ponto que eu gosto de tomar a posição no doji, e olha onde está, justamente nessa abertura, fechamento do doji. Lindo, maravilhoso. Tá? Vou marcar aqui para vocês. Bem aqui, tá? Cenário mais bonito para que eu possa montar tudo que eu quero.
Cenário, beleza, é o que temos. É o que aí, se isso aqui for uma verdade, ele continuar indo. Vou esperar a reversão no tempo gráfico menor, como o próprio 60 minutos já reverteu, para que todo o recuo eu possa tentar comprar. Não é à toa que a semana passada inteira, a gente ficou marcando muito mais os pontos de compra do que os pontos de venda, como vocês podem ver aí na semana passada. Então vamos aqui direto já para o nosso 60 minutos do Ibovespa. Aqui já está marcado todas as minhas regiões, beleza? A gente tinha comentado aqui com vocês que ele tinha rompido essa região, ele fez o primeiro boss aqui e ele continuou evoluindo. Então, se ele fez o rompimento do choque mais primeiro boss, a gente tem um tempo gráfico de 60 minutos 100% para cima, o que quer dizer que aquele player está comprador. Então, para eu jogar junto com aquele player, eu vou procurar todo o recuo de 60 minutos, entrar num tempo gráfico menor para melhorar o meu payoff, ponto importantíssimo, e aí eu tentar evoluir junto com o preço. Não é à toa que a gente marcou vários pontos que foi onde foi ponto de parada. Uma vez que ele é mitigado, a gente já tem que retirar. Esse ponto de atenção aqui do diário, ele é muito importante, porque a gente pode ver que ele fechou acima, depois ele fechou abaixo. Pode ser que o toque novo aqui dessa região, ele vai servir como uma troca de polaridade, e aí aqui a nova virou novamente uma resistência. Não é porque tocou que eu vou estar operando, mas eu vou procurar um gatilho dentro dessa mesma região, tá? Mas agora ele não é tão forte, porque ele já mitigou bem o ponto. Tá? Ele vai ser forte quando ele passar muito tempo caindo e quando ele voltar novamente, ele já está forte novamente, porque ele é aquela coisa, faz tempo que não é tocado. Quando passa um tempo que ele não é tocado, essa linha de boss que a gente tanto comenta, ela se torna muito forte. Depois que ele é tocado para cima, para baixo, tudo mais, é igual a média. Sabe quando a média ela fica muito lateral? Ela já não te serve mais como referência, porque ela é igual uma manteiga. Você passa a faca assim, ó, pá, 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 pá. Se ela está flat. Então, a gente considera que aí a linha de boss está meio flat, não me interessa mais tanto no momento, tá? Então, a gente tem algumas pernadas referências, ó. Essa vem aqui, pá, vem aqui, pá, e vem aqui. Então, são essas pernadas, deixa eu marcar de vermelho. Essa aqui que a gente vai trabalhar. A primeira já foi 100% mitigada. Tem gente que com certeza até deve ter olhado isso aqui como uma manipulação que puxou abaixo, puxou acima, só que não é operável porque não tem um risco de retorno muito bacana, pelo menos não pelos 60 minutos, tá? Aí teria que entrar por um tempo gráfico menor. Mas aqui são as regiões que me interessa comprar nos 60 minutos. Entre 121,790 até 121,492. Depois disso, eu tenho esse ponto aqui, entre 120,850 até 120,513. Depois, a gente vem aqui próximo de uma entrada de confirmação, próximo dessa linha aqui da manipulação. Ela é muito forte, por isso que a gente fala que ela é uma referência para nós. Veja como ele fez a primeira manipulação aqui, pá, ele segura ela aqui, pá, ele vem aqui e defende um pouco. Aí agora ele já soltou, o preço liberou. Quando voltar aqui, lembra aquela regra que eu acabei de falar do tempo para vocês? Então passou muito tempo sem tocar, se tocar aqui a gente vai considerar como uma possível defesa do médio do player. Vamos ver se isso aí vai virar ou não, tá bom? Então essa é a melhor região para comprar, se eu acredito que o Ibovespa agora virou para alta. Se isso aqui for perdido, aí a gente vai esperar um movimento aqui nessas regiões ou do semanal, ou até então aqui, essa linha rosa que eu deixei marcada para vocês que eu expliquei na semana passada, que é o 50% desse fair value gap aqui, ó. Como é semanal, tô sendo um pouco mais descritiva com vocês, tá? O estúdio domingo tem que ser, ó, bem aqui em cima do 50%, deixa eu deixar até aqui. Aí. Tá bom? 50% fair value gap é um tipo de entrada que a gente faz. Inclusive, o ICT, que é o pai, né, do SMC, ele diz que ele prefere, inclusive, operar fair value gap do que o próprio order block, né? Então é isso que a gente tem para o cenário do Ibovespa 60 minutos. Caso ele consiga romper aqui esse topo duplo que tem liquidez, esse topo duplo aqui, ó, que tem liquidez, aí ele vem aqui nesse ponto que me interessa vender para um day trade, tá bom? Que é entre 124.350 até 125.352, beleza? Aqui é um ponto que pode ser venda de swing trade, porque é semanal, né? Entre 126.670 até 126.950. Mas assim, a gente vai falando isso ao longo da semana, tá? Tô passando os pontos meio de forma geral para vocês aqui. Vamos falar direto do índice futuro aqui. Mesma regra geral, isso aqui, essas linhas pontilhadas, para quem não conhece, é a máxima do dia anterior e a mínima do dia anterior, porque a gente sabe que tem muita liquidez para ser trabalhada. Isso aqui eu vou tirar, já não me interessa mais nada.
E aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho de quais pontos eu estou esperando ao longo da semana. Para os 60 minutos, que ainda está numa tendência de alta, ele ainda não virou para baixo, eu ainda vou esperar os recuos desses 60 minutos para poder estar tomando a posição. Então, o primeiro ponto que eu tenho aqui de compra, 122,050 até 121,860. Depois, a gente tem 121,510 até 121,320. Aqui eu tenho uma liquidez que pode capturar alguns players aqui no mercado e travar alguns vendedores. E aí eu vou ficar bem atenta se perder esse ponto aqui numa manipulação, fechar baixo, fechar acima num tempo gráfico menor. Se passar essa região, aí a gente tem esses 2 pontos aqui que eu marquei para vocês. Esse aqui eu já vou desmarcar. Eu fico deixando em amarelo, é só para quem é muito clicador. Mas se você só tem uma bala, aqui é o melhor ponto para a gente operar, que é a defesa do médio de player, tá? Então, entre 119,610 até 119,380, melhor ponto. Caiu aqui, eu não tenho uma referência muito clara do índice futuro, aí eu vou para o Ibovespa. É ele que manda. Tocou o Ibovespa, estou clicando no índice futuro sem pensar 2 vezes, tá? Eu cansei de falar isso para vocês. Quem manda é o Ibovespa. Menos naquele horário entre 9 a 10, que só tem índice futuro. Aí, beleza, ele que manda. Tá? Se eu for olhar aqui para uns 5 minutos, então já aquelas minhas regiões de compra, elas estão filtradas. Se eu for olhar aqui, os meus 5 minutos, ele está numa tendência de baixa já. Por quê? Para chegar numa região de demanda dos 60 minutos, os 5 minutos tem que mitigar, tem que transportar o dinheiro de um ponto mais caro até um ponto mais barato. É assim que a correlação entre os tempos gráficos funcionam. Então, 60 minutos está de alta, certo? O que eu quero numa tendência de alta? Eu quero comprar sempre próximo de um fundo anterior. Eu quero comprar próximo de um fundo anterior. Eu quero comprar próximo de um fundo anterior. Só que para chegar até esse fundo aqui, o que os tempos gráficos menores têm que fazer? Cara, eles têm que entrar numa tendência de baixa. Pá, tendência de baixa. Pá. O cara do day trade, ele vê somente isso aqui. Ele fica cego. Ele esquece que tem um mapa por trás. Mas você não. Você segue a gente, você já sabe que não, tá? Então, os 5 minutos está de baixo, o que eu vou esperar? Eu vou poder vender todo o repique que ele fizer. Ponto de atenção só para essa região aqui, ó. Essa pernada. Eu tinha marcado ela na quinta para sexta para vocês, porque tinha perdido esse fundo aqui. Ó. Tinha perdido esse fundo aqui. Ai, Jesus. Tinha perdido esse fundo aqui. Então, a volta aqui nessa região seria uma região vendedora. Não chegou até aquele ponto, chegou no order block anterior, que era bem aqui. Com a divergência foi operável até o último fundo aqui, tá? Agora, qual que é o problema desse ponto agora? É justamente porque eu não perdi o fundo aqui, eu não fechei nenhum candle abaixo. Então, será que esse cenário já não é isso aqui, ó? Pá, vem aqui, não perco. Ó, fundo mais alto ou fundo lateral, para poder fazer isso aqui. O primeiro sinal que eu posso estar revertendo no tempo gráfico é o 5 minutos estava de baixo. Ele não perdeu o fundo anterior, então pode ser que eu estou fazendo fundos mais altos ou laterais. Cenário de fundos mais altos ou laterais, o que é a expectativa do movimento? É que ele venha fazer topos mais altos, virando o tempo gráfico para poder voltar para a região de topo anterior de 60 minutos, você entendeu? Então aqui é um pouco mais de cautela, tá? Ainda pode dar algum trade de venda? Pode. Por quê? Aqui eu já tenho um topo duplo. Aqui eu já tenho liquidez. E aí, essa liquidez aqui... Deixa eu deixar de outra cor, né? Vou marcar assim. Essa liquidez desse topo duplo pode fazer justamente o player capturar, fazer esse movimento aqui, ó, de fechar acima da minha liquidez, fecha acima da minha liquidez, toca no meu POI e me dá a venda depois, entendeu? Então, vamos ficar muito atento aqui, mas eu já vou deixar ele em formato amarelo, porque é atenção, igual o farol mesmo, né? Atenção. Vamos olhar o que nos interessa aqui. Passou dessa região, onde que eu poderia estar vendendo? Poderia estar vendendo aqui entre 124,310 até 124,460. Esse ponto aqui eu preferia não operar, essa liquidez externa aqui, eu preferia que ele rompesse, para aí sim ele vir nessa região aqui, que é um fair value gap que a gente tinha marcado em 125,190. Então aqui a minha região vendedora é de 125,190 até 125,670. Lembrando que eu preciso do gatilho do RSI e do MACD de forma de divergência, né, para cair,
para poder entrar na operação, né? Porque eu tenho região que eu não tenho gatilho que eu vou estar entrando. Lembra, é uma regra, trade location, beleza? Então é isso que temos aqui para o cenário do índice futuro. Vamos agora falar sobre o Doleta, mostrando aqui de forma geral o semanal. Ele está nesse ponto, o semanal parou nesse order block aqui doji. Vocês sabem que eu gosto bastante, né? Inclusive, se a gente for olhar para um diário, isso aqui é o quê? Isso aqui é um rally, base, rally, certo? Voltamos até aqui a região da base. O que é o melhor dos mundos? Manipular a base para poder comprar. Mas a gente já sabe que é uma base, ela vai tentar defender o preço, né? Inclusive, a gente consegue filtrar aquele order block do semanal pelo diário bem aqui, que foi onde ele acabou parando. Olha só. Para tentar voltar para cá. Inclusive, a gente tinha uma linha de Bose aqui, mais ou menos. Bem nesse ponto preto aqui. E foi onde ele acabou. A gente acabou até fazendo a primeira mão de uma montagem de posição que a gente tem o interesse de tentar levar o dólar um pouco mais para cima. O pessoal da mentoria acabou fazendo também. Ali era uma região que deu para fazer o day trade, pagou 5 vezes e deu para fazer a primeira montagem de posição para tentar levar o preço aí até de volta para 6,02 mais ou menos. Ó. Um trade de 100 pontos. Se eu conseguir ver o que é o ponto que a gente tinha que ter atenção. Aqui é o melhor ponto para eu poder comprar o dólar, que é quando o diário chegar aqui abaixo. Ele vai estar muito sobrevendido. O diário chegando abaixo, ele pode ser um fundo do mensal. Então, ele chegando até aqui vai ser o meu último ponto, provavelmente, de montagem de posição, para que a gente possa levar para o topo lá da máxima do ano passado, né? Aqui essa região. Vamos ver se ele vai chegar. Isso poderia casar com aquele cenário que a gente pode até ver o Ibovespa indo até aquela linha do semanal que a gente marcou anteriormente. Então, o que seria o cenário? A gente vê o Ibovespa chegando na próxima linha do depósito do semanal, que é uma linha vendedora, que já tinha perdido, né? Troca de polaridade. O dólar, em contrapartida, caindo um pouco mais até essa região aqui de 5.808. Quando o dólar chegar no 5.808, a gente finaliza a nossa montagem de posição de compra do dólar e o Ibovespa lá no semanal seria a montagem de posição de venda para ver se o Ibovespa cai até aquela região que eu falei para vocês que é o melhor dos mundos para a gente comprar tudo que a gente tiver direito e aí o dólar fazer o repique dele. Vamos ver se vai dar certo ou não. Se por acaso a gente estiver vendo uma reversão do movimento, aí o dólar vai perder esse ponto aqui e ele vem para as regiões mais abaixo, tá? Mais abaixo, que é onde foi o fundo do meio do ano passado. Beleza? Isso aqui é um indicador que ele indica quando que eu vou ver o dólar sobrevendido ou sobrecomprado aqui na linha vermelha, RSI Levels. Tá, vamos agora para os estudos, que já falei demais. Tô perdendo... daqui a pouco vocês vão sair aí do meu vídeo e vai falar, minha filha, conversa demais. Então tá, isso aqui era uma marcação de um order block que a gente tinha, foi onde de fato ele parou. Deixa eu até atualizar aqui os pontos da mínima do dólar, bem aqui e bem aqui. O trade da primeira mão tá rolando aí, né? Onde que eu vejo que seriam pontos de venda do dólar? Primeiro ponto de venda agora já me chama a atenção, essa região aqui. Deixa eu até filtrar, porque os 5 minutos ele continuou perdendo e fechando abaixo, certo? Então vou filtrar aqui essa região. Já até deu a venda. Já até deu a venda no toque aqui. Não tinha visto. Vou botar aqui. Ainda pode ir ali, tá? O primeiro ponto de venda para os day traders de segunda-feira é entre 5.940 até 5.947,50. Passou disso, a gente vem para o próximo ponto de venda. Isso é day trade, tá? Swing trade a gente está querendo comprar. Day trade posso vender. 5.970 até 5.980,50. Depois 5.989 até 6.002, que é o primeiro alvo do swing trade, tá? Pontos de compra. Se eu assumir que isso aqui foi de fato uma tentativa de fazer o choque, aí eu poderia tentar comprar aqui. Mas eu não considero isso aqui ainda um choque. Para mim só vai fazer choque quando ele romper aqui. Então fica muito arriscado eu fazer compras para day trade aqui. A não ser que eu perca aqui, ó. Aí fica um movimento bonito, tá? Pra gente, olha só. Se ele romper esse ponto aqui, ele rompe esse ponto aqui, vem até aqui. Aí eu faço a divergência de baixo, aqui. O MACD assim, mais baixo do que esse. Aí dá a minha venda aqui.
Aí ele perde essa região aqui. Só que quando ele perde essa região, ele perde o MACD mais fraco, dando a divergência de alta pra gente. Ideal que tocasse esse ponto aqui. Vou falar qual que é esse ponto, é 50% daquele order block. Para aí sim evoluir. E aqui eu poderia comprar. Somente nesse cenário eu estaria pensando em compras para day trade, tá? Então ele tem que perder a mínima aqui, tocar em 5862,50, que é o 50% do order block. E aí que seria o melhor dos cenários para eu poder estar comprando. Uma divergência, né? Uma divergência. Senão eu não posso ficar comprando, aí eu tenho que esperar ele subir para eu tentar vendê-lo. Vamos aqui agora falar de lá de fora. Do Bitcoin, nada a me dizer, tá numa lateralização, não sabemos se é uma distribuição ou se é uma reacumulação. Eu não consigo fazer nada aqui nesse meio de caminho, que ele tá também num retângulo, numa lateralização também. Se ele viesse para essa região aqui de 99 com 360 até 97 com 0,80, se eu tiver uma divergência, eu poderia estar operando isso aqui. Caso contrário, eu fico de fora do movimento e eu espero ele vir aqui para 88.100 para poder comprar, tá? Esses são os pontos do Bitcoin. Se eu for olhar o US 500, rompeu mais uma vez. Olha que interessante aqui, cara. Toda vez que ele está rompendo o topo, ele está com o MACD cada vez mais fraco, o que mostra que tem menos gente querendo comprar. Menos gente querendo comprar. Eu não olhei o Fear and Greed. Deixa eu ver aqui. Mas o Fear and Greed não me mostra nada, olha só. Tá neutro. Não me mostra nada. Então não tem euforia, não tem nada. Então, assim, tá morno no mercado. Se a gente for pro diário, como eu já tenho essa nova pernada aqui, que é uma nova pernada de referência para mim, então eu sei que cada recuo eu tenho que tentar comprar. Cada recuo eu tenho que tentar comprar, tá bom? E eu não tenho também, vale acentuar, eu não tenho uma divergência no diário. Isso aqui, o MACD mais alto e mais forte, quer dizer que toda vez que ele cair, eu tenho que procurar pela compra, porque ele vai tentar testar ou romper o topo anterior. Só que aí pelo diário fica muito longe, eu estar procurando por essas compras, aí eu desço para 4 horas, até poderia estar pensando numa compra nessa região. Se perder aqui, por 4 horas, aí eu só venho para esse ponto aqui, 6012. Pelo 1 hora é o ponto que eu compraria aqui nessa região, ó, porque essa é a minha pernada válida do 1 hora. Pá, eu venho até essa região aqui, tentando dar uma compra para reverter. Vamos ver se vai dar certo ou não. DXY veio até a nossa região que a gente queria que viesse até esse ponto. Ele ainda não manipulou o nosso key level. Para ele manipular, ele precisa fechar acima de 107,784, romper para ir para lá. Eu tenho agora uma divergência sendo formada no 4 horas que ainda não foi ativada. Para ser ativada, ele tem que romper esse último candle da semana anterior. RSI me autorizando, então tá caminhando, né? Pode ser que eu tenha que entrar na divergência aqui e antecipar essa manipulação, que é totalmente plausível. Pelo 1 hora, eu não tenho divergência, não tenho nada, tá? Então a tomada de posição teria que ser pelo 4 horas mesmo. Em contrapartida, se a gente for olhar o euro-dólar, rompeu essa linha aqui, que era uma linha muito forte da linha The Boss semanal, que tentou segurar a primeira vez, ó, veio próximo, pá, veio muito próximo, pá, e agora rompeu o movimento. Isso aqui já não me interessa mais, isso aqui também já não me interessa mais. O primeiro trade da mentoria deu certo, o segundo trade deu errado. Então, o primeiro você levou 3, o segundo você levou -1, 2. Essa é a técnica da expectativa matemática que a gente tanto fala. Agora a gente está vendo que ele está numa região de order block que a gente havia marcado anteriormente. Ele tem também a divergência do 4 horas. Se perder esse candle aqui, ele também ativa a divergência, a RSI autorizando. E aí o movimento vai ser perfeitamente contrário ao do DXY, né? O DXY, que é a cesta de moedas, a força do dólar perante as outras moedas. Se ele subir, quer dizer que o euro versus o dólar vai cair, certo? Porque o euro vai perder força. E aí os outros pares de moeda também, juntos, perderiam força. Vamos ver se isso vai rolar. Então é isso. É isso. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Tenha um ótimo final de semana e até segunda. Beijo.